Oi, gente! Eu sou a Darcy, do canal Vida e Leitura, e hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, Os Botões de Napoleão e as 17 Moléculas que Mudaram a História. Vamos aproveitar que você está aqui para dar um joinha aqui no canal para ajudar a gente a crescer. Antes de falar sobre o livro, eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa questão de dar spoiler e tal. Bom, eu vou falar sobre o conteúdo do livro. Claro, tem pessoas que não gostam, né? E, bom, se isso é spoiler, eu diria que sim. Eu vou falar realmente sobre o conteúdo do livro. De forma bastante resumida, mas é sim sobre o conteúdo do livro. Eu poderia ficar um tempão aqui falando sobre esse livro, mas não vou fazer isso, né? Eu vou tentar ser breve, apesar de eu ter feito várias anotações aqui. Então tem bastante coisa que eu anotei a respeito da leitura desse livro, mas eu serei breve nas minhas considerações. Esse livro não é um livro a respeito da história da química, e sim da química na história. Ele não é um livro didático, mas traz conteúdo de bastante relevância para a aprendizagem da química. Gente, eu vou ser sincera com vocês, eu gostei bastante da leitura do livro, e eu confesso que aprendi coisas novas aqui, até porque eu acho que não vale a pena você ler um livro e não aprender coisas novas. E eu diria que minha relação com a química teria sido diferente se eu tivesse conhecido e lido esse livro sistematicamente ali no ensino médio, no início da graduação principalmente. Eu acho que minha relação com a química teria sido diferente do que foi. Diferente do que eu falo no sentido de ser melhor. E eu diria que para quem tem algum tipo de dificuldade na compreensão, principalmente em relação à estrutura química das moléculas, eu recomendo este livro. Não que ele vá resolver a sua vida, a minha vida, né? A vida de qualquer pessoa que está com dificuldade com a química. E como eu falei, apesar dele não ser um livro didático, ele traz bastante conhecimento de química, mas não precisa ter medo de ler e ser um livro chato, porque traz um monte de coisa a respeito de química, né, de estrutura da química. Como que a química está organizada aqui no conteúdo? Eles vão trazendo fatos históricos e dentro desses fatos vão apresentando as moléculas, como que essas moléculas influenciaram, como que elas mudaram a história, aquele evento histórico. Na medida que eles vão falando dessa molécula, eles já trazem a estrutura química da molécula também. E eles recorrem a essa estrutura química de forma muito interessante, porque sem falar dessa estrutura fica difícil compreender os fatos, né, e como que a molécula realmente influenciou na história. Então ele traz sim a estrutura das moléculas, explicam essa estrutura, porque essa parte é interessante para a gente compreender como que a molécula, como que ela exerceu essa influência devido às suas propriedades. E assim é apresentada a estrutura de cada molécula e a função dela dentro de cada evento histórico. E de quais moléculas eles falam? Eles trazem algumas moléculas que a gente fica surpreso de ver a importância que ela teve. Por exemplo, ele começa com pimenta, noz moscada, a cravo da Índia, e vai até compostos clorocarbônicos, e ainda fala a respeito de algumas moléculas e a relação delas com, por exemplo, com a malária. Os autores iniciam o livro, como o próprio título já aponta, né? Falando sobre o exército de Napoleão, falando sobre a derrocada do exército de Napoleão, e traz algumas teorias para essa derrocada. Dentre elas, ele fala, né, a respeito dos uniformes dos soldados e como o material do qual esses uniformes foram fabricados podem ter influenciado nessa derrocada. E como eu falei, ele realmente traz alguns fatos históricos que a gente realmente desconhece. Por exemplo, quando ele fala do papel que a noz moscada teve durante a peste negra, que está relacionado com um composto que contém a noz moscada, que é o zogenol. Assim, eles contam como ela foi utilizada naquele período. Eles aproveitam para mostrar como a sociedade depende das substâncias químicas, como a sociedade depende da química e de seus compostos. E dentro dessa parte
da noz moscada e do cravo da Índia, eles falam a respeito do comércio das especiarias, que foi muito cobiçado pelas diversas nações no decorrer da história da humanidade. Mas isso é feito de forma rápida, leve e bem interessante. Em seguida vem o ácido ascórbico e, como já era de se esperar, fala a respeito das histórias das navegações, né, a relação dessa história com o ácido ascórbico por conta do uso, né, da importância do uso da vitamina C e as consequências da falta dessa vitamina C durante essas longas navegações. Aliás, sabe por que ela foi denominada como vitamina C? Bom, isso eu não vou falar, vai precisar ler o livro. E olha só, independente da questão da química que traz aqui, que é de grande aprendizagem, o conteúdo trazido aqui é de grande relevância para a gente entender o contexto histórico de várias questões, de diversos fatos que ocorreram na humanidade de maneira geral mesmo. Como é o caso, por exemplo, de quando eles falam da glicose. Quando eles falam da glicose, eles remetem aí à escravidão, ao cultivo da cana-de-açúcar, a glicose, como que o açúcar já foi um produto de luxo, né? E quem diria que o açúcar já foi um produto de luxo? Sendo que hoje, pensando no contexto histórico, a nossa luta é para retirar o açúcar da mesa, retirar o açúcar das nossas dietas, né? De forma geral. Assim também como a parte que ele fala da celulose. A parte que fala da celulose é realmente fascinante, não deixando de pensar nos benefícios e também nos malefícios que várias descobertas trouxeram, né? Como é o caso dos compostos nitrados, que é uma descoberta que trouxe vários benefícios, mas trouxe como consequência também a construção de armas de fogos. Tem uma abordagem, inclusive, a respeito da provável primeira arma de fogo, do uso da nitroglicerina e dos males que vieram com essa descoberta, que está relacionado, por exemplo, com as grandes explosões, com as guerras, né? Já no caso da seda e do nylon, tem uma abordagem de como essas moléculas influenciaram na abertura, né, na rota do comércio entre o Oriente e o resto do mundo. E falando de um contexto mais recente, de como elas influenciaram no mundo da moda. E voltando naquela questão da estrutura das moléculas, é mostrada a estrutura porque é uma proteína, e aí é mostrada a estrutura dos aminoácidos que formam essa proteína. Aí a gente já aproveita e dá aquela revisada lá na estrutura dos aminoácidos, né, das proteínas. Muito bacana. No caso do fenol, é apresentada um contexto histórico, né, da idade dos plásticos e tudo que veio a calhar devido a essa descoberta, como, por exemplo, nas cirurgias. E até, gente, como essa descoberta salvou populações de elefantes. Essa parte é realmente magnífica. Eu não vou falar muito para não dar muito spoiler aqui, mas é realmente uma parte assim fascinante dentro desse livro. A parte do isopreno também eu achei muito legal, e aí logo de início já vem um questionamento assim que provavelmente a gente não pensou muito nisso, é o que faz a borracha esticar. É uma parte bem curiosa, mas não traz só curiosidades. Assim como a parte também que fala do legado dos corantes. A respeito dos medicamentos, o tópico fala sobre remédios milagrosos. E dentro desse contexto, a discussão é sobre um analgésico e 2 antibióticos. Que no caso do analgésico, eles falam da aspirina, e no caso dos antibióticos, falam da sulfa e da penicilina. E provavelmente hoje a gente não consegue imaginar a nossa história sem esses antibióticos, né? A discussão a respeito dos anticoncepcionais, gente, é muito linda. É realmente apaixonante a história dos anticoncepcionais. Assim como a história do uso das plantas, que eles colocam como moléculas da bruxaria, como que isso já foi visto. E aí vem a morfina, a nicotina, a cafeína, o ácido oleico, que é obtido da azeitona. E aí vem uma parte bem legal a respeito da mitologia grega e do uso desse composto. O sal, os compostos fluorocarbônicos, a importância dessa descoberta para a refrigeração. E para finalizar, tem uma discussão sobre a malária, a síntese do quinina e até de forma bem ampla uma discussão a respeito do uso do DDT.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você já leu esse livro, deixe seus comentários. Dê seu like para nos ajudar a aumentar as visualizações do canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tchau, tchau!